é sua, Flávio. Perfeito, obrigado, Karina. Então, boa noite, pessoal. Estamos aí mais uma vez na nossa aulinha de sempre, né? E hoje o tema seria dos novos anticoagulantes, né? Mas, de maneira geral, ali eu vou abordar um pouco de, não só dos novos anticoagulantes, mas também ali da varfarina e das heparinas também, para a gente poder ter um apanhado geral aí dos anticoagulantes, tá? Só uma informação, né? Alguns slides aí eu acabei pegando dos estudos ali, um resumo de cada estudo ali que eu vou mostrar, já peguei do Cardio Papers, então fica os créditos aí para eles, tá? Então, para a gente começar a falar dos anticoagulantes, deixa eu passar o slide aqui. Quais seriam as indicações dos anticoagulantes, tá? Então, não só o cardiologista deve saber como manejar e quando deve usar os anticoagulantes, tá? Mas assim como qualquer clínico, tá? Então, a gente precisa ter essa ideia aí para prevenir eventos embólicos dos nossos pacientes e evitar desfechos maiores para eles, né? Então, essa seria a principal indicação aí que a gente mais vê na nossa prática, é o paciente com fibrilação atrial, né? Então, esse eletro, para a gente identificar aí, ó, é um eletro que tem um ritmo irregular, né? Um ritmo irregularmente irregular. A gente não observa onda P em nenhuma das derivações, tá? O QRS estreito é um ritmo taquicárdico, então esse aqui é um ritmo de fibrilação atrial, né? Então, para a gente lembrar só o quando um ritmo é sinusal, a gente precisa ter onda P positiva ali nas derivações D1, D2, AVF. Toda onda P tem que conduzir um QRS, e toda onda P tem que ter a mesma morfologia, né? Isso, como é uma fibrilação atrial, não tem onda P, o ritmo é irregular, tá? E é um evento que gera muita trombose no paciente, tá? Então, pode gerar alguns eventos embólicos por conta da FA. Então, essa é uma das principais indicações que a gente tem, tá? Os pós-operatórios, intraoperatório, né? Principalmente pacientes em cirurgias ortopédicas, cirurgias grandes, com grandes imobilizações, também a gente tem que prevenir, tá? E usar os anticoagulantes aí para evitar desfechos maiores e também aí no TEP, né? Então, aqueles pacientes ali que complicou após uma cirurgia de grande porte, um paciente que ficou muito tempo imobilizado, às vezes uma viagem longa, às vezes um paciente com câncer, pode evoluir com TEP, e aí o anticoagulante também é uma maneira da gente tanto pode prevenir quanto tratar, então, esse TEP, tá? E os anticoagulantes que a gente tem disponível seriam os anticoagulantes aí por via subcutânea, tá? Os anticoagulantes orais e agora mais recente, mas não tão recente assim, que já tem algumas décadas, né, os novos anticoagulantes, tá? E os representantes aí por via injetável, né, que seria via subcutânea, mas também pode ser feito por via endovenosa, são as heparinas de baixo peso molecular e a heparina não fracionada, tá? Os principais representantes que a gente tem por via oral são os cumarínicos, tá? Os antagonistas da vitamina K, que seria a varfarina, e os novos anticoagulantes, que são ali os inibidores do 10A, tá? E o inibidor da trombina também, que a gente já vai ver, tá bom? Então, as opções que nós temos para uso subcutâneo e endovenoso são as heparinas, tá? E quais são os mecanismos de ação das heparinas, tá? Então, ela tem uma ação antitrombótica pela ligação ali da antitrombina, formando um complexo ternário. Isso daí inativa os fatores 2A na trombina e o 10A, além dos fatores 7, 9, 7, 11 e 9, tá? Ativado. Desculpa, 12, 11 e 9 ativado, tá? Então, só para a gente lembrar aqui da cascata de coagulação, esse aqui é a via principal ali da cascata de coagulação, né? No fator 10A. Então, o fator 10A, ele age ali na protrombina, transformando ela em trombina, né? O que seria o fator 2A, e aí ela vai agir lá no fibrinogênio, transformando em fibrina, tá bom? Mas a gente tem a via intrínseca, só para a gente lembrar aqui, a via intrínseca, então o fator 12, ele vira um fator 12 ativado, que vai agir lá no fator 11, que vira o fator 11 ativado, que age no fator 9, que vira o 9 ativado, tá? E aí, com o auxílio ali do fator 8 e 8 ativado, vai agir ali no 10, formando ali a principal via, que é a do 10A, tá? Onde vão agir principalmente os novos anticoagulantes, tá bom? E a via extrínseca, que tem o fator 7,
né, que pela ação ali do fator 7 ativado, mais os fatores tecidual, vão agir ali no fator 10 também, levando à formação do fator 10A. Então, tudo acaba convergindo aí no fator 10A, que é o principal mecanismo de ação ali dos novos anticoagulantes que a gente vai estudar, tá? Então, só para a gente lembrar ali onde age cada um desses anticoagulantes, tá? Então, aqui no fator 10A, as heparinas de baixo peso molecular, a heparina não fracionada e o fondaparinux, não é a principal via de ação ali dessas medicações, mas elas acabam agindo aqui também, tá? E os novos anticoagulantes que atuam aqui no 10A, principalmente ali a rivaroxabana, apixabana e edoxabana. Então, a gente tem quatro novos anticoagulantes, né, que seria a rivaroxabana, apixabana, edoxabana, e existe a dabigatrana, mas que ela não age aqui no fator 10A, que a gente vai ver que ela age aqui mais numa parte mais baixa ali da cascata de coagulação, que seria na trombina, tá? Então, essa via aqui principal do 10A é onde agem ali os novos anticoagulantes, mas as heparinas também acabam agindo um pouco aqui nessa região, tá? E lá na trombina acabam agindo principalmente ali então as heparinas, tanto de baixo peso molecular como a não fracionada, os inibidores direto da trombina parenteral, que a gente não tem disponível aqui no Brasil, que é a bivalirudina, e os dos novos anticoagulantes orais, o anticoagulante que acaba agindo aqui na trombina seria a dabigatrana, tá? E quando a gente precisa anticoagular um paciente usando a heparina, tá? A preferência da via que a gente tem que usar seria a via endovenosa, tá? E aí existe o esquema terapêutico que é feito que a gente faz ali um bolo de 60 unidades por quilo, chegando no máximo de 4.000 unidades da heparina, tá? E aí a gente coloca na manutenção em bomba ali 12 unidades por quilo, no máximo de 1.000 unidades por hora, tá? E aí o objetivo é manter o TTPA do paciente entre 50 e 70 segundos, tá? E você tem que fazer essa dosagem ali do TTPA a cada 6 horas, tá? Na prática, é bem complicadinho de você conseguir manter isso daí, porque você depende de coleta de laboratório, você depende de resultados de laboratório, então, às vezes, você tá fazendo a dosagem para o paciente ali, colhe o exame, daí atrasa alguma coisa no laboratório, já está na hora de você mudar a dose e você não consegue ter um parâmetro, tá? Então, existe essa implicação, que acontece muito frequente, né? Muito usado em UTI, mas o esquema terapêutico seria esse daí, tá? Na heparina de baixo peso molecular, esse aqui é o principal esquema que tem para ser usado na síndrome coronariana, tá? No paciente, a gente acaba usando no paciente com síndrome coronariana, que a gente precisa anticoagular, a dose habitual é de 1 miligrama por quilo, de 12 em 12 horas, tá? Não deixando ultrapassar ali a dose de 100 miligramas por dose, tá? E aí a gente pode ajustar a dose de acordo com a idade do paciente ou se ele tiver alguma disfunção renal. Então, o paciente ali que tem 75 anos ou mais, a gente vai usar a dose de 0,75 miligramas a cada 12 horas, por via subcutânea, tá? E caso o paciente tenha alguma disfunção renal, com clearance de creatinina abaixo de 30, a dose é de 1 miligrama por quilo, uma vez por dia só, tá? Já a varfarina, que é o representante aí da nossa anticoagulação por via oral, ele faz a inibição ali da síntese dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K, tá? Então, ele impede a síntese dos fatores de coagulação que dependem da vitamina K, tá? E o principal representante que a gente tem, que é o que a gente tem disponível no SUS aí, é a varfarina, tá? Que é o bom e velho Marevan, tá? E quais são esses fatores dependentes da vitamina K, tá? Deixa eu só ver aqui. Os fatores dependentes da vitamina K, onde age a varfarina, tá? Então, são os fatores 2, 7, 9 e 10, tá? Então, só para a gente lembrar aí um esqueminha, ó, 2 mais 7, 9, com mais um, 10. Então, os fatores que são dependentes ali da vitamina K é o 2, 7, 9 e 10, e é onde vai agir a varfarina, tá? Deixa eu só tirar o áudio aqui do... Eu não consigo. Então, pessoal, o problema da varfarina é que
várias medicações e vários alimentos, e etc., podem interferir na ação da varfarina. Então, esse é o grande problema dos pacientes que usam varfarina, que eles têm que tomar muito cuidado com as medicações que tomam, às vezes com os alimentos que vão comer, porque pode tanto aumentar quanto diminuir o efeito da varfarina, tá? E aí, quem já fez controle de TAP, de NR de pacientes, sabe que é bem complicadinho. Às vezes você atinge o alvo ali, consegue manter o paciente um tempinho, e aí ele toma alguma outra medicação ali que já bagunça tudo de novo, tá? Então, esse esqueminha aqui é legal para a gente lembrar das medicações aí que diminuem o efeito, né? Diminuem o NR. Então, principalmente são os anticonvulsivantes, tá? Então, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, diminuem o efeito da varfarina. A espironolactona, os antirretrovirais, o aldol, né? A própria vitamina K, que é o antagonista, né? Da medicação, e rifampicina, tá? E também existem as medicações que potencializam, que aumentam o efeito da varfarina, que também a gente tem que pisar em ovos aí com esses pacientes, porque geralmente o paciente que está usando varfarina é um paciente que pode ter uma fibrilação atrial, por exemplo. Então, ele pode estar usando algum antiarrítmico, como a mildarona, né, ou propafenona, e esses medicamentos aí vão aumentar o efeito da varfarina. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí também. Antibióticos, né, principalmente os macrolídeos, quinolonas, né, o metronidazol, paracetamol e alguns anti-inflamatórios não hormonais também aumentam o efeito da varfarina. Os omeprazol, simetidinas, medicamentos que agem ali no trato gastrointestinal. E dos representantes dos anticonvulsivantes, o valproato, ele é o único aí que aumenta o efeito da varfarina, tá? Os outros anticonvulsivantes ali, ó, carbamazepina, fenobarbital e fenitoína, eles diminuem o efeito da varfarina, tá? Então, assim, é muita medicação que interfere, então ninguém consegue lembrar de tudo isso daí. Então, é sempre bom ter em mãos ali e saber onde pesquisar para você poder ajustar o medicamento do paciente, tá? Então, se o paciente, por exemplo, tem uma arritmia que ele está usando a mildarona e você precisa iniciar uma varfarina para ele, você tem que iniciar com uma varfarina numa dose um pouco mais baixa, porque a mildarona vai potencializar esse efeito aí, tá? E como que a gente inicia a varfarina, tá? Então, segundo a diretriz brasileira de valvopatias, lá, que é publicada em 2020, se o paciente for mais jovem, né, com menos de 65 anos, a gente tem que iniciar a dose com 5 miligramas uma vez por dia, tá? Caso ele seja mais idoso, ali acima de 65 anos, a gente inicia com uma dose de 2,5 miligramas uma vez por dia, tá? Então, iniciou a dose do medicamento para o paciente, no terceiro dia a gente dosa o TP, tá? Porque alguns pacientes têm uma hiperresponsividade ao uso da varfarina. Então, às vezes, no terceiro dia, você já vai ver um TAP alargado desse paciente. Então, no terceiro dia, já é o ideal você fazer a primeira dosagem do TP para ver se o paciente tem uma hiperresponsividade, tá? E dosa de novo no quinto dia, porque daí é o tempo necessário ali que você vai precisar iniciar o ajuste de dose do paciente, tá? Da dose da varfarina. Então, como é que você vai fazer esse ajuste de dose? Se tiver dentro do alvo, que geralmente é entre 2 e 3 ali do NR, né, dependendo do problema do paciente, tá? Geralmente é entre 2 e 3. Se ele estiver dentro do alvo, aí você vai repetir o TAP ali entre 1 e 2 meses, tá? Se estiver fora do alvo, aí você repete ali entre 1 e 2 semanas e ajusta ali entre 10 e 15% da dose. A gente vai ver mais para frente certinho como é que a gente faz isso daí, tá? Então, aqui tem a tabela de como que a gente faz esse ajuste, tá? Então, se o paciente está no alvo aqui, que seria em torno de 2 ou 3, né? No paciente que, por exemplo, não tem uma válvula mecânica, né? Que daí o TAP seria um pouquinho mais alargado, deveria ser, tá? Então, se o paciente estiver no alvo aqui entre 2 e 3 do INR, você mantém a dose, tá? Caso o INR dele esteja abaixo de 1,5, aí você aumenta a dose dele em 15% da dose semanal, tá? Então, você vai somar todas as doses que ele toma durante a semana ali e aumentar 15% ali, dividindo em alguns dias esse aumento, tá? Se tiver entre 1,5 e 2, você vai aumentar em 2% a dose semanal. Caso esteja maior aqui, você precisa reduzir, então você tiver entre 3 e 4, você reduz 10% da dose semanal dele. Tiver entre 4 e 5, você suspende uma dose, tá? Então a próxima dose que o paciente iria tomar, você suspende e reduz 15%
dentro da dose semanal que ele está tomando. Tá? Caso esteja mais alto, entre 5 e 8,99 ali, você vai suspender a varfarina e até o INR dele atingir o alvo, que seria em torno de 2, entre 2 e 3. E aí, quando vai reiniciar a dose, quando ele atingir esse alvo, você reinicia a dose com 15% menos do que ele estava tomando na dose anterior, tá? E caso o TAP esteja muito alargado, acima de 9, é um paciente que a gente deve internar, porque tem um alto risco de sangramento, né? Então, a gente suspende a varfarina ali, em média, por 4 dias, prescreve a vitamina K, tá? Que seria o antagonista do medicamento, e na dose ali de 1 a 2,5 miligramas por via oral, e a gente repete ali em 24 e 48, entre 24 e 48 horas o TAP, se não reduzir para baixo de 5, né? Para ver se não reduziu, tá? Então, se reduziu, a gente retorna com o anticoagulante quando o INR estiver próximo do valor alvo, que seria ali entre 2 e 3, tá? Então, essa tabelinha tem na nossa diretriz de valvopatias, tá? E que faz o ajuste certinho aí de como que a gente deve manejar esse anticoagulante. E é bem chatinho, né? Quem já manejou o paciente aí com o uso de varfarina, principalmente por fibrilação atrial, sabe que é bem complicadinho da gente conseguir atingir o alvo. Então, essa tabelinha ajuda bastante a gente conseguir manter o paciente na medida certa, tá? Então, o caso clínico aí para a gente avaliar, seu José Aparecido, 69 anos, queixa de palpitações, chegou no pronto-socorro lá com queixa de palpitações intermitentes, que já estavam ali em cerca de 4 meses com essas palpitações. De comorbidades, era um paciente hipertenso, diabético, dislipidêmico, com obesidade, fazia uso de enalapril, hidrocloro, metilminidina. O exame físico dele sem muitas particularidades aí, bom estado geral, eupneico, corado, né? O ritmo dele cardíaco era ritmo irregular, um sopro sistólico ali no foco mitral de 2 cruzes em 6, tá? Não tinha edema de membros inferiores, as panturrilhas eram livres, simétricas, tá? Então, um caso clássico aí de um paciente com uma fibrilação atrial, né? E é um paciente que a gente precisa iniciar a anticoagulação para ele, para evitar principalmente aí o AVC, né? Porque o principal problema da FA é a fixação tribúlica. Peraí, gente, tem alguém com o áudio aberto aí. Ô, Karina, Sabe por que eu prefiro aquarela com fundo cantado? peraí, gente, só um Porque pouquinho. lá tem a mais amiguinhos que eu conheço e lá, no meu primeiro dia, tem a Maria, todo mundo no mundo cantando, não tem nada. Não tem nenhuma amiguinha minha, né? Você já falou. Então, pessoal, o principal problema da fibrilação atrial é que ele gera uma fonte emboligênica. Então, é a principal causa de AVC dos pacientes com FA seria essa embolia, esse trombo que forma dentro do coração, ali dentro do átrio, tá? Que geralmente gera um AVC, tá? Então, cerca de 45% ali dos AVCs é por uma fonte emboligênica ali de origem cardíaca, tá? E como que se forma, né, o trombo na fibrilação atrial? Então, o paciente tem uma estase sanguínea do sangue ali que entra dentro do átrio e principalmente ali no apêndice atrial, né, que seria aquela entradinha aqui, ó, próximo, na lateral do átrio, que é uma região ali que já não tem uma contração efetiva, e o átrio na fibrilação atrial, como ele está numa frequência cardíaca muito alta, ali em torno de 300, 400 batimentos por minuto, o átrio vai estar só fibrilando, não vai ter aquela contração efetiva, o sangue faz uma estase ali dentro do átrio, o paciente já tem lesão endotelial e aumenta a trombogenicidade ali, então aumenta a formação de trombo, e principalmente aqui no apêndice atrial, tá? Quando esse trombo é deslocado para o ventrículo, pode bombear ali para qualquer região do corpo e principalmente, então, causando um AVC, tá? E aí foi feita uma meta-análise que avaliou vários estudos, tá? Que identificou quais eram os principais fatores de risco para AVC, tá? Então, foi identificado nesses estudos aqui dessas meta-análises que a idade avançada, hipertensão, se o paciente já teve AVC ou algum AIT prévio, e os pacientes diabéticos.
Então, eles identificaram que esses eram os principais fatores de risco para o AVC, tá? Então, lá em 2001, no JAMA, foi publicado ali o primeiro score para fibrilação atrial para prevenção de AVC dos pacientes que deveriam anticoagular, que seria o score de Chades. Então, esse estudo foi validado, foram avaliados ali 1.733 pacientes que tinham a idade entre 65 e 95 anos, era uma FA não reumática e eles não usavam a varfarina, tá? Então, eles avaliaram e concluíram que os pacientes ali, e pontuaram esses pacientes aí para ver quais pacientes tinham maior risco de evoluir com AVC, os pacientes que tinham fibrilação atrial, tá? Então, os pacientes com insuficiência cardíaca pontuavam 1 ponto, com hipertensão também pontuam 1 ponto, aqueles mais idosos ali em torno de 75 anos também pontuam 1 ponto, os pacientes com diabetes também 1 ponto, e aqueles que já tiveram algum evento, um AVC ou um AIT, esses aí tinham uma pontuação maior de 2 pontos. Então, o Chades formava ali uma pontuação de até 6 pontos. Então, o Chades foi o primeiro score que foi validado, que veio ali antes do Chades-Vasque que a gente conhece, tá? Então, o que que o Chades mostrou? Que os pacientes com maior pontuação do Chades tinham maior chance de evoluir com AVC. Então, o paciente com Chades 0, em torno de 1,9 contra 18% aqui dos pacientes que tinham Chades maior de 6, tá? Então, foi um score que foi muito bem avaliado e foi validado para você classificar os pacientes que tinham maior risco e aí você poder anticoagular esses pacientes, tá? O grande problema do Chades é que muitos pacientes caíam aqui, ó, no risco intermediário, que pontuavam 1 ponto. E aí, no risco intermediário, você tinha que pesar se você deveria ou não anticoagular esse paciente, tá? Então, mais de 60% dos pacientes no Chades caíam ali com risco intermediário. E aí ficava na dúvida se deveria ou não anticoagular esses pacientes, tá? Então, eles incorporaram alguns outros fatores nesse score, tá? Que seria o sexo feminino, a doença vascular periférica, a idade entre 64 e 75 anos, que o outro era só maior do que 75 anos, né? E valorizou a idade lá maior do que 75 anos, aumentou a pontuação para 2 pontos, tá? Então, esse foi o score Chades-Vasque que foi criado, que é o que a gente conhece. Então, que entrou aí o sexo feminino, a doença vascular periférica, tá? E a idade entre 64 e 75 anos, tá? A idade do score só de Chades, que era só maior que 75 anos, dela foi valorizada e aumentou para 2 pontos, tá? Hoje a gente foi feito novo estudo, uma nova publicação que o sexo feminino saiu, tá? Então foi tirado o sexo feminino e aí o que eu acho mais fácil é a gente excluir o sexo feminino da nossa avaliação, tá? Não pontuar o sexo feminino, que daí a gente consegue entender melhor como é que a gente faz, tá? Então, como que ficou definido? Porque, ó, o Chades-Vasque, aqueles pacientes do risco intermediário que eram lá do Chades, que era em torno de 60%, caíram para 15% só os pacientes que no score Chades-Vasque, tá? Então, melhorou muito a acurácia da, do score, tá? Então, o que que ele diz? Ó, o paciente que tem o score de 0 não necessita de anticoagulação, então você não precisa anticoagular esse paciente, né? O risco de complicação trombótica desses pacientes é muito baixo, né? Se o paciente tiver um Chades-Vasque ali de 1, que daí cai naquele risco intermediário ali, aí é opcional a tua anticoagulação. Então, você vai avaliar o risco-benefício, vai avaliar o risco de sangramento do paciente e avaliar em conjunto com o paciente aí se ele quer anticoagular ou não, tá? Então, vai depender do risco de sangramento e a opção se o paciente quer anticoagular ou não, tá? E 2 ou mais, a gente anticoagula, tá bom? Esse, de novo, aí, então, é o nosso score Chades-Vasque, tá? E aí a gente classifica o paciente aí com risco de anticoagulação ou não. Então, paciente com 0, né, que não pontuou no Chades-Vasque, a gente não precisa anticoagular. Pontuou 1 ponto, a gente vai pesar o risco-benefício ali, se deve anticoagular ou não, o risco de sangramento ou não. E maior do que 1, a gente tem que anticoagular, tá? Como o novo score ali tirou o sexo feminino, então ficou um pouco confuso, porque o paciente com score 0, se ele for só do sexo feminino, ele já é 1 ponto, né? Então, por esse novo score ali que
tira o sexo feminino, então seria o score, o paciente que pontua 1 ponto, se for do sexo feminino, não precisa anticoagular. Se for 2 pontos, você vai pesar, se vai anticoagular, e 3 ou mais você vai anticoagular. Então fica meio confuso. Então é melhor a gente não pontuar, classifica em 0, 1 e 2, que aí fica mais fácil, tá? E como é que a gente reduz o risco de AVC, tá? Então, foi testado já o uso só do AS, então eu já vi vários pacientes que chegam com fibrilação atrial ali, que estão só usando o AS para prevenção de AVC, tá? E não está certo, porque já foi testado isso daí, e não, a varfarina, por exemplo, foi superior ao uso do AS ou os novos anticoagulantes, tá? Então, os pacientes que usavam só o AS em 75 miligramas, teve uma redução do risco de AVC ali em torno de 18%. Na dose maior, que de 325, teve uma redução ali em torno de 44%. Contra a varfarina ali, que foi em torno de 69%. Então, mostrou que a varfarina foi muito superior à prevenção de risco de AVC nesses pacientes. Então, e não houve diferença de sangramentos, tá? Então, não houve diferença de sangramento maior. Então, o AS acabou sendo excluído aí da prevenção de AVC nos pacientes com fibrilação atrial, tá? Então, a gente pode usar a varfarina. Então, ó, o sangramento maior, que é intracraniano, né, que é o grande risco aí para os pacientes que usam anticoagulantes, o AS e a varfarina aí no grupo controle não houve diferença de sangramento desses pacientes. Então, foi semelhante em todos os grupos. Então, a gente deve preferir usar a varfarina ou os novos anticoagulantes, que eu vou falar mais para frente, tá? E quais são os problemas da varfarina, tá? Então, a necessidade de você ficar avaliando o INR do paciente constantemente. Então, existe esse desconforto para o paciente de ficar colhendo o exame frequentemente. A gente conseguir atingir o alvo, né, deixar o paciente na faixa terapêutica é bem complicado. Às vezes o paciente come algum alimento que não deve, ou toma alguma outra medicação, já bagunça tudo. Então, tem grande dificuldade do Marivan justamente por conta disso, né? Existe o risco de hemorragia, como todos os anticoagulantes, tá? E tem esse problema da interação aí com os alimentos também, tá? E o grande problema, assim, ó, foi até feito já um estudo que saiu no Circulation lá em 2014, foi uma subanálise que avaliou ali, ó, mais de 2 milhões de INR dos pacientes e viram que só 54% dos pacientes estavam na faixa terapêutica. Então, lá num ambiente controlado, num estudo científico, já era difícil manter os pacientes ali na faixa terapêutica, você imagina o paciente no mundão aí, tomando remédio por conta, comendo o que quer e tomando as medicações aí, né? Então, a gente vê que é muito difícil conseguir manter o paciente na faixa terapêutica com o uso da varfarina, tá? O paciente tem que ser muito disciplinado, né? Então, se meu paciente tiver ali, se eu conseguir manter ele dentro da faixa terapêutica com NR entre 2 e 3, dá para ficar tranquilo, tá? Não, né? Porque, ó, mostrou ali também num outro estudo, o Aristóteles, que 75% dos pacientes com evento hemorrágico estavam usando varfarina, estavam com o INR na faixa terapêutica, estava menor do que 3. E mesmo assim tiveram eventos hemorrágicos, tá? Então não dá para ficar tranquilo, tá? O objetivo é a gente prevenir o AVC, tá? Então, foi aí que lançaram, né, que estudaram, lançaram os novos anticoagulantes, que esse risco de hemorragia aí diminui com o uso dos novos anticoagulantes, tá? E existe um score também, existe um que eu posso avaliar o paciente se ele tem algum risco aumentado de sangramento, tá? Que é o score Hasbled, tá? Ele vai avaliar se o paciente tem hipertensão, alguma alteração na função renal, se ele já teve AVC, algum sangramento prévio. O paciente que você não consegue manter ele na faixa terapêutica, ele tem um RNI ali, um NR muito lábil, né? Então você não consegue, dificilmente ele entra dentro da faixa terapêutica. O paciente que tem uma idade mais avançada, acima de 65 anos, ou se ele usa alguma droga ou álcool, né? Algum anti-inflamatório não hormonal, por exemplo, também altera o risco de sangramento dele, tá? Problema não, a vantagem é que o Hasbled é um risco modificável, tá? Então, se o paciente tem hipertensão, você pode tratar a hipertensão dele e você diminuir esse risco de sangramento, tá? Se ele tem alguma alteração renal, você pode compensar a função renal dele e diminuir o risco de sangramento, tá? Se ele usa alguma droga, bebida alcoólica, evitar que o paciente beba, né? Que ele não use as drogas que podem aumentar o INR, também você pode reduzir o risco de sangramento do paciente, tá?
Então, a grande vantagem aí desse score é que você consegue, são riscos modificáveis, tá? E aí você pode prevenir o sangramento do paciente, tá? Ou seja, se o Hasbled vier alto, a gente não deve, né, anticoagular, não deve, desculpa, não deve contraindicar a anticoagulação, tá? Porque o foco é evitar que o paciente tenha um AVC, tá bom? Como aquele risco ali é modificável, então se o paciente tem um risco aumentado ali, controla a hipertensão dele, faz o paciente parar de beber, evite que tome algumas drogas ali, algumas medicações que podem alterar o INR, controla a função renal. Então, tudo isso aí você vai reduzindo o risco de sangramento do paciente e o foco é evitar o AVC, que ele tem algum AVC, tá? Na diretriz de fibrilação atrial de 2016, ali, ó, nos pacientes com FA não valvar, então o score de Chades-Vasque, você tem que empregar em todos os pacientes que têm fibrilação atrial. Então, todos os pacientes com fibrilação atrial, você deve calcular o Chades-Vasque, é classe de recomendação 1B, tá? Nos pacientes, então, de baixo risco, que o Chades-Vasque é zero, não tem indicação de anticoagulação, tá? No Chades-Vasque 1, você vai considerar anticoagular esses pacientes. Então, você vai pesar ali o risco-benefício, né? Risco de sangramento, o que é a opção do paciente. E nos pacientes com Chades-Vasque maior do que 2, aí você tem que anticoagular esse paciente, tá? Então, essas são as indicações da nossa diretriz de fibrilação atrial. E os NOACs, né? Agora chamados de DOACs, né? Então, são os anticoagulantes aí, os novos anticoagulantes, né? NOAC de New Oral Anticoagulants, não, da vitamina K, né? Ou os anticoagulantes diretos orais, tá? Então, são vários nomes, mas são as mesmas medicações. Então, a gente deve, quando falar da NOAC ou DOAC, a gente tem que saber qual medicação que a gente está conversando, tá? E quais são os NOACs que a gente tem disponível no Brasil, tá? A gente tem os inibidores diretos do fator 10A. Então, o que são essas medicações aqui para a gente lembrar, ó, que tem o XA no meio sempre, tá? Então, a rivaroxabana, a pixabana e a edoxabana, que são as medicações que vão inibir ali, o fator 10A naquela cascata de coagulação, tá? E os inibidores do fator 2A, que a gente só tem um disponível, que é a dabigatrana, tá? Desses novos anticoagulantes, 3 deles são inibidores do fator 10A e um deles só é um inibidor do fator 2A, que é a trombina, tá? Eles foram aprovados aí, então, para prevenção de fenômenos tromboembólicos nos pacientes que têm fibrilação atrial e na profilaxia e no tratamento do paciente com tromboembolismo venoso ou com embolia pulmonar, tá? Então, você pode usar tanto para prevenção quanto para o tratamento desses pacientes aí, tá? E aí, foi comparado, foi feita uma meta-análise aí com mais de 70 mil pacientes com fibrilação atrial, que comparou esses 4 novos anticoagulantes, né, versus a varfarina. E viu que reduziu em 19% eventos de AVC e embolia sistêmica, os eventos maiores, tá? Reduziu em 14% os sangramentos maiores e 52% dos AVCs hemorrágicos, porém, eles aumentaram 25% dos sangramentos gastrointestinais. Então, os novos anticoagulantes são um pouquinho pior nessa parte de sangramento do TGI, tá? Mas reduz eventos de AVC e reduz sangramento também em comparação com a varfarina, tá? Então, ó, a redução de mortalidade também foi avaliada dos NOACs versus a warfarina nos pacientes com fibrilação atrial e mostrou que os NOACs e os DOACs, né, são superiores à warfarina ali, ó, em mortalidade por todas as causas, tá? Em mortalidade vascular e mortalidade por sangramento também foi bem superior à warfarina, tá? Então, são medicações seguras, são medicações boas que reduzem mortalidade em comparação ao anticoagulante anterior que a gente tinha disponível só, que era a varfarina, tá? Nesse estudo mostrou ali, não comparou diretamente um novo anticoagulante com o outro, tá? Mas ele mostrou ali, por exemplo, aqui do lado esquerdo, ó, a redução de AVC e embolia sistêmica, tá? Que a dabigatrana e a pixabana, por exemplo, foram superiores aos outros anticoagulantes aqui, que eles reduziram mais AVC e embolia sistêmica do que os outros anticoagulantes, tá? Já em relação ao sangramento maior, tá? A edoxabana e a pixabana aqui foram melhores do que a varfarina, tá? Mostrou aqui que a rivaroxabana, por exemplo, é uma medicação que
acaba sangrando mais, né? Foi até pior do que a varfarina, tá? E em relação a desfecho, né, reduzir AVC e embolia sistêmica, a edoxabana ali de 30 miligramas uma vez por dia foi pior aí do que a varfarina, tá? Então, só uma comparação aqui, não é uma comparação direta entre um e outro, mas para a gente ter uma ideia ali de quais os anticoagulantes, se a gente quer um pouquinho mais de potência ou se a gente quer evitar sangramento no paciente que tem um risco aumentado de sangramento, por exemplo, o que que a gente deve usar, tá? Então, ó, os estudos que foram avaliados ali em relação à varfarina, desses novos anticoagulantes, a gente teve o estudo RELY, que foi com o uso da dabigatrana, e mostrou ali, ó, que 150 miligramas de dabigatrana 2 vezes por dia foi superior à varfarina, tá? E reduziu 35% os AVCs isquêmicos e embolia sistêmica, tá? E não houve diferença em sangramento em relação com a varfarina, tá? Já a dabigatran na dose de 110 miligramas 2 vezes por dia foi não inferior, tá? Não chegou a ser superior, mas ela foi não inferior à varfarina. Então, ela foi igual à varfarina e reduziu em torno de 20% o sangramento, tá? O estudo que avaliou a pixabana em relação à varfarina foi o estudo Aristótle, tá? Que reduziu em cerca de 21% o AVC e embolia sistêmica, tá? E reduziu 31% de sangramento maior e 11% de mortalidade por todas as causas, tá? Então, também foi superior à varfarina. E o estudo Engage, que avaliou a edoxabana, né, mostrou também uma igualdade ali, não foi inferior à varfarina, mas reduziu também significativamente o sangramento e morte cardiovascular, né? E o que avaliou a rivaroxabana foi o estudo Rocket, que ele também mostrou não inferioridade, tá? Então foi igual também à varfarina, porém com redução do sangramento do sistema nervoso central e fatal, tá? Então, nenhum dos novos anticoagulantes aí foi inferior à varfarina, tá? No máximo que aconteceu foi eles serem iguais, não inferiores, mas reduziram bem o risco de sangramento. Então, é uma opção boa para a gente usar. O grande problema dos novos anticoagulantes é isso aí, tá? O preço, tá? Então, medicamentos que custam aí em torno de mais de R$ 200 a caixinha, né? Dependendo do anticoagulante. E aí os pacientes aí, principalmente do SUS, paciente com uma condição menor aí, não tem tanta facilidade de usar esses medicamentos, tá? Porém, se a gente for ver ali no o efeito dessas medicações, o custo acaba compensando o benefício, porque reduz o risco de AVC-H, reduz a necessidade de ficar monitorando esse paciente ambulatorialmente, com exames subsequentes, né? E reduz o risco de internação, de comorbidades dos pacientes e etc, né? Então, isso aí acaba compensando ali em relação ao custo, tá? Se isso aí a gente for ver a nível de saúde do país, tá? Então, como os NOx foram superiores à varfarina, será que eu devo trocar, né, a varfarina pelos NOx para todo mundo, né? Então, assim, se o paciente já está usando a varfarina, ele tem um bom controle do NR, ele está pelo menos 65% das vezes que você avaliou ele, ele está dentro da faixa terapêutica, né? E o paciente continua confortável ali para continuar usando a medicação, colhendo os exames, você pode continuar com a varfarina, tá? Porque tem o benefício também, tá bom? A vantagem dos NOX é que tem uma menor interação com outras drogas, diferente da varfarina, que interage com várias drogas ali, né? Não tem a necessidade de você ficar monitorando esse paciente ambulatorialmente, colhendo TAP regularmente aí, avaliando, mudando dose de medicação, que o paciente acaba se confundindo, né? Tem pouca interação com os alimentos. Uma grande vantagem é que ela tem um rápido início de ação e o término também é muito rápido, né? Em torno de 1 a 3 dias ali, dependendo da medicação. Tem uma maior eficácia, né, quando foi comparado ali nos estudos, né? Ou pelo menos semelhante à varfarina, porém reduz os riscos de sangramentos, né? E tem uma farmacodinâmica, uma farmacocinética mais previsível. Então, você dá a medicação para o paciente, você sabe que aquela medicação vai fazer o efeito que ela precisa ser feita. As desvantagens, né, seriam que não existe ali um exame específico, como na varfarina, para a gente avaliar a anticoagulação do paciente. Então, para a gente ter certeza que aquele paciente está anticoagulado, tá?
E apesar de ser uma vantagem ter um tempo de meia-vida curto, né, também é uma desvantagem daquele paciente que não toma a medicação corretamente. Então, às vezes, esquece 1 ou 2 dias de tomar a medicação, e esse paciente acaba ficando desprotegido, justamente porque a droga tem um tempo de meia-vida curto, tá? Essa experiência clínica menor já caiu, na verdade, porque esses novos anticoagulantes já têm mais de décadas aí, né? Diferente da varfarina, que já tem mais de 50, 60 anos, mas também já tem uma boa experiência aí com os novos anticoagulantes. A desvantagem é o preço, como eu falei, e eles não são aprovados para uso em gestantes nem em crianças, tá? E também a gente não deve usar os novos anticoagulantes nos pacientes que têm prótese metálica, tá? Ou aquele paciente com FA valvar, que tem ali uma estenose mitral, por exemplo, de moderada a grave, que aquela fibrilação atrial dele seria por conta da estenose mitral dele, o paciente com FA valvar, também a gente não deve usar, porque não foram incluídos aí nos estudos, tá? Naqueles pacientes com trombofilias, não deve se usar, né? Por exemplo, a síndrome do anticorpo antifosfolipídico, tá? E você tem que ajustar a dose de acordo com a função renal. Então, sempre ficar de olho na função do renal do paciente. Se você vai iniciar um novo anticoagulante, ficar de olho na função renal dele, você vai ter que ajustar a dose de acordo com o clearance de creatinina, tá? Por quê? Essas drogas têm excreção renal, tá? E a droga que maior tem excreção renal é a dabigatrana, tá? Cerca de 80% dela é excretada por via renal. Então, é uma medicação que a gente não deve usar no paciente renal, tá bom? A rivaroxabana em torno de 33% e a pixabana ali em torno de 25%. E aí os NOx, será que eles alteram os exames de coagulação? Então, na varfarina a gente consegue dosar ali e ver se ele está alterando ali o exame de coagulação ou não, tá? Então, foi visto ali, ó, que a dabigatrana, ele altera principalmente o TTPA, tá? E os inibidores do fator 10A altera principalmente o TP. Porém, assim, ó, se o paciente está usando a medicação, esses novos anticoagulantes, você dosar, provavelmente vai vir normal esses exames, tá? O que a gente toma por base é quando esse exame vem acima do normal, tá? Então, eu não vou me guiar a anticoagulação desse paciente por conta do exame, se eu preciso dar uma dose maior ou não, tá? Eu só vou ver se, caso esse exame se alterar para mais, aí isso eu devo reduzir a dose do medicamento, tá? Porque se você usando um novo anticoagulante, provavelmente esses exames não vão estar alterados se o paciente estiver dentro da faixa terapêutica, tá? Mas pode ser que altere ali o TTPA ou o TP, tá bom? O uso dos novos anticoagulantes ali, que foi em 2020 no ESC, foi publicado ali, ó, que os pacientes devem ser elegíveis para usar os novos anticoagulantes em relação aos antagonistas da vitamina K, que seria a varfarina. Então, a gente deve dar preferência aos novos anticoagulantes em relação à vitamina K. É um classe de recomendação 1A, tá? Para esses pacientes, tá? É, deve usar anticoagular os pacientes ali com Chades-Vasque acima de 2, também é nível de recomendação 1A, tá? E foi visto que mostrou, né, que eu já falei também, que é, ó, classe 3, né, prejudicial para o paciente, a gente usar o AS para ele como anticoagulação e não usar os novos anticoagulantes ou a varfarina para esses pacientes. Então, o AS é contraindicado a gente fazer a anticoagulação do paciente só com AS, independente do risco de AVC dele, tá? Então, só para a gente lembrar aqui a cascata de coagulação e onde age cada um dos medicamentos, tá? Então, a varfarina vai agir aqui no fator 9, 10, no fator 2 e no 7, 2, 7, 9 e 10, tá? A pixabana, rivaroxabana, edoxabana, esses medicamentos que têm o XA aqui no meio, tá? Vão agir ali principalmente no fator 10A. E a dabigatrana é o único componente ali que age no fator 2A desses novos anticoagulantes, tá? Então, os estudos que mostraram o benefício desses novos anticoagulantes, da dabigatrana, a dabigatran foi o primeiro NOAC que foi disponibilizado para a gente, tá? Ele que é o inibidor direto da trombina. E aí, como eu mostrei que ele tem uma maior excreção renal, cerca de 80% de excreção renal, esse medicação não deve ser usado nos pacientes que têm um clearance de creatinina abaixo de 30. Então, o paciente com disfunção renal não deve usar a dabigatrana, tá? Os efeitos colaterais dela, mais de 10% dos pacientes relatam dispepsia, gastrite, né, uma irritação ali no trato gastrointestinal. Pode acontecer ali 1 a 10% dos pacientes sangramentos e os pacientes que têm hipersensibilidade à fórmula aí também não devem utilizar, tá?
O estudo que avaliou a dabigatran foi o RELY, tá? Que ele avaliou a dose ali de 110 miligramas versus a dose de 150 miligramas versus a varfarina, tá? E mostrou que a dose de 150 miligramas 2 vezes por dia foi superior à varfarina, tá? E reduziu em 35% a chance de AVC isquêmico e embolia sistêmica, que seriam os eventos maiores. E não houve diferença entre essa medicação nessa dose com a varfarina em relação ao sangramento, tá? Na dose de 110 miligramas 2 vezes por dia, foi não inferior à varfarina e reduziu também 20% de sangramento, tá? Então, esse foi o estudo aí da bigatrana. Então, quando que a gente vai usar essa dose de 110 miligramas, né? Porque a dose preconizada ali é 150 miligramas 2 vezes, tá? Então, quando que a gente deve usar os 110 miligramas 2 vezes? Nos pacientes mais velhinhos ali, os pacientes idosos, acima de 80 anos, né? E se o paciente usar verapamil, também a gente tem que usar uma dose menor, tá? Ou se ele tiver pelo menos dois desses fatores aqui, ó. Então, idade entre 75 e 80 anos, se for baixo peso, né, abaixo de 60 quilos, se tiver um clearance de creatinina ali baixo, entre 30 e 49, se usar algum anti-plaquetário ou anti-inflamatório normodal, corticoide, se tiver trombocitopenia, algum sangramento do aparelho gastrointestinal, né, e tiver um Hasbled ali de 3 ou mais, tá? Então, se ele tiver dois ou mais desses fatores de risco aqui, você tem que ajustar a dose da bigatrana para 110 miligramas 2 vezes, tá? O estudo do Xarelto, né, desculpa, da rivaroxabana, que é o principal representante que a gente tem da classe, é o Xarelto, que foi a primeira medicação que veio, e foi a primeira que acabou perdendo a patente também, né? Então, a gente já tem aí os genéricos da rivaroxabana bem disponível, tá? Então, o custo reduziu bastante e melhorou isso aí para os pacientes, né? Então, a gente deve usar a dose de 20 miligramas, uma vez por dia no paciente com FA, tá? E caso o paciente tenha alguma disfunção renal, que se a gente lembrar ali, também tem uma excreção renal, cerca de 33%, a gente deve usar ali 15 miligramas uma vez por dia, tá? Se o paciente tiver uma disfunção renal, entre 30 e 50, tá? E uma recomendação que está em bula, que ninguém acaba usando, é que o medicamento, a rivaroxabana, tem que ser tomada após comer, tá? Porque ela tem uma maior biodisponibilidade depois que o paciente come, tá bom? Então, é uma medicação que tem que ser recomendada para o paciente tomar após a alimentação, tá? Os efeitos colaterais, sangramento, como todos, né? Pode daí gerar anemia por conta de sangramento, cefaleia, tontura, dispepsia, e os pacientes que têm hipersensibilidade também não devem tomar, tá? O principal estudo que avaliou a rivaroxabana foi o ROCKET-AF, que avaliou ali mais de 14 mil pacientes e comparou a rivaroxabana com a varfarina, tá? Em relação ao endpoint primário, que seria AVC e embolia sistêmica, foi não inferior, a rivaroxabana foi não inferior, né? E em relação ao sangramento maior e não maior clinicamente, relevante foi igual à varfarina, tá? E ela reduziu a hemorragia intracraniana e sangramento fatal. Então, é uma medicação que ela não foi inferior à varfarina e reduziu o risco de sangramento. Então, é uma medicação também boa que a gente deve utilizar, tá? A pixabana, a dose que a gente usa, o principal representante que a gente tem é o Eliquis, né? Que é o mais famoso aí, o primeiro que veio. É a dose que a gente tem de 5 miligramas. E podemos usar também a dose de 2,5 miligramas 2 vezes por dia, se o paciente tiver dois ou mais, né, desses três fatores de risco. Se tiver mais do que 80 anos, se for baixo peso, abaixo de 60 quilos, e se a creatinina for maior do que 1,5, tá? Então, a pixabana, a dose recomendada é de 5 miligramas, mas a gente usa de 2,5 2 vezes se o paciente tiver algum desses fatores de risco aí, tá? Ele é um anti-10A, como os outros, tá? Os efeitos colaterais, como todos, sangramentos, pode dar náuseas e alergias, tá? O estudo que avaliou a pixabana foi o Aristótle, que avaliou ali mais de 18 mil pacientes e comparou a pixabana versus a varfarina, tá? E ele reduziu cerca de 21% os eventos maiores ali, AVC e embolia sistêmica, tá? E reduziu 31% de sangramento maior e 11% de mortalidade por todas as causas, tá? Então, foi superior aí também à varfarina, tá? E a edoxabana foi o último anticoagulante que que chegou aí pra gente, desses inibidores do 10A, tá? Que ela chegou aí com o nome de Lixiana, que é o que a gente tem disponível. Ela tem
as apresentações aí de 60 miligramas e de 30 miligramas. A dose recomendada é de 60 miligramas uma vez por dia, mas a gente usa ali a dose menor de 30 miligramas uma vez por dia se o paciente também tiver um clearance de creatinina abaixo de 50, um peso abaixo de 60 quilos, ou se ele usa o inibidor da glicoproteína P, que seria o verapamil, né? Principalmente ali o verapamil, tá? Os efeitos colaterais ali podem ter sangramentos, anemia, alterar as transaminases, né, hepáticas e hipersensibilidade à fórmula. Tá? O estudo que avaliou a edoxabana foi o ENGAGE, que avaliou ali mais de 21 mil pacientes e comparou a edoxabana ali de 60 miligramas contra a edoxabana de 30 versus a varfarina, tá? E as duas doses aqui da edoxabana, tanto a de 60 quanto a de 30, foram não inferiores à varfarina e reduziu ali significativamente os riscos de sangramento e de morte cardiovascular também, tá? Então também muito superior aí à varfarina. Não foi inferior, mas reduziu os sangramentos, tá? Então foi melhor. E teve um estudo que avaliou uma dose menor ainda da edoxabana, você usar cerca de 15 miligramas só de edoxabana, mas foi numa população muito específica, tá? Foi uma população que eram só de japoneses, com pesos ali de 50 quilos ou menos, e bem idosinhos ali acima de 80 anos, tá? São os pacientes aqui com alto risco de sangramento. Então, eles usaram uma dose bem menor ali de 15 miligramas contra o placebo, e viu que essa dose de 15 miligramas reduziu cerca de 66% ali do endpoint primário, que seria AVC e embolia sistêmica, e não houve diferença de sangramento, tá? Então, nessa população específica, caso vocês tenham algum paciente assim, dá para usar uma dose ali menor de enoxabana, que seria de 15 miligramas, tá? Então, um resumo, né, do que a gente deve, qual o anticoagulante que a gente deve usar. Então, a dabigatrana, a dose habitual é de 150 miligramas duas vezes. Se o paciente tiver mais do que 80 anos e um risco de sangramento maior ali elevado, a gente usa a dose de 110 miligramas duas vezes, né? E é contraindicado ali nos pacientes que têm um clearance de creatinina abaixo de 30, tá? A rivaroxabana, a dose habitual é de 20 miligramas, uma vez por dia, mas a gente pode ajustar a dose ali caso o paciente tenha disfunção renal para 15 miligramas uma vez por dia, tá? A pixabana também a dose é de 5 miligramas duas vezes por dia, mas também a gente ajusta a dose se o paciente tiver alguma disfunção renal ou tiver algum risco de sangramento maior ali, se o paciente for idoso, se for baixo peso, a gente ajusta a dose ali para 2,5 miligramas duas vezes por dia. E a edoxabana, a dose habitual é de 60 miligramas, que é o preconizado, mas a gente ajusta ali também a dose caso o paciente tenha alguma disfunção renal, ou baixo peso, ou idade avançada, a gente ajusta para 30 miligramas uma vez por dia, tá? Qual que é o perfil ideal de cada paciente aí para usar os anticoagulantes? Então, os pacientes que têm alto risco de sangramento, né? Um histórico de sangramento maior ali, com risco de vida, se ele teve um AVC, hemorrágico, alguma coisa assim. Então, um paciente que você vai dar preferência ali a dabigatran ou a pixabana, que tem menor risco de sangramento do que os outros anticoagulantes, tá? Se o paciente reclama muito de dispepsia, algum desconforto gástrico ali, vai dar preferência para a rivaroxabana ou a pixabana. Se ele já teve algum sangramento gastrointestinal, então dá preferência para a pixabana. E nos idosos acima de 80 anos e com insuficiência renal, preferência aí para a pixabana na dose de 2,5 miligramas duas vezes por dia, tá? Então, quem quiser tirar uma foto para guardar essas recomendações é importante, tá? E as contraindicações ao uso dos novos anticoagulantes, né? Então, se o paciente tiver com algum sangramento ativo, é claro que você não vai dar um anticoagulante para esse paciente, né? Se o paciente tiver com algum sangramento ativo significativo. Se ele tem alguma doença hepática avançada, alguma coagulopatia, também evitar essas medicações. Se tem alguma hipersensibilidade à droga, e principalmente aqui, ó, que a gente acaba vendo uns erros aí no dia a dia do paciente que chega com prótese metálica usando novos anticoagulantes, tá? Oh, perdão. Então, paciente com prótese metálica é contraindicado o uso dos novos anticoagulantes, porque não foram testados nessa população. Aliás, desculpa, foi testado e foi encerrado precocemente o estudo por conta de eventos trombóticos, tá? E o paciente que tem estenose mitral moderada grave também é contraindicado aí você usar os novos anticoagulantes, tá? E na insuficiência renal, a dabigatran é contraindicada no paciente que tem clearance abaixo de 30, a rivaroxabana, a pixabana e a edoxabana quando é abaixo de 15, tá?
E a edoxabana, quando é acima de 95, porque daí tem um risco aumentado de AVC, tá? Então, algumas contraindicações dos novos anticoagulantes, tá? Então, será que eu devo usar os novos anticoagulantes para todos? Não, né? Então, nos pacientes com FA valvar, que tem estenose mitral significativa ali, moderada ou importante, tá? Válvula metálica, e os pacientes ali com uma síndrome anticorpo antifosfolipídio também é contraindicado, tá? E o que que é a FA valvar, tá? Então, é o paciente, e é a FA que é causada por alguma valvopatia. Então, o paciente, por exemplo, que tem uma estenose. Então, o átrio começa a ter que contrair, fazer mais força para conseguir ejetar o sangue ali para o ventrículo. Então, o átrio vai crescendo, vai aumentando o tamanho do átrio, e isso aí gera uma FA por conta daquela valvopatia. Então, o paciente que tem FA valvar não deve usar os novos anticoagulantes, tá? Aquele que tem válvula protética ou mecânica, né? E com essa estenose mitral que eu falei, tá? Então, o estudo que mostrou que tentou usar ali, ó, o novo anticoagulante no paciente com válvula mecânica, que usou ali a dabigatrana versus a varfarina, ele foi encerrado precocemente após 252 pacientes porque teve excesso de eventos trombóticos, tá? Então, acabaram que não concluíram o estudo, então esses pacientes estão excluídos de usarem os novos anticoagulantes, tá? E aí uma grande questão, né, uma dúvida que eu vejo que bastante gente tem, tá? Paciente que tem fibrilação atrial e aí infartou, né? E agora, o que que eu devo fazer com esse paciente? Eu devo usar a dupla antiagregação, AS clopidogrel mais o anticoagulante, né, por conta da FA, porque o AS não preveniu AVC, né? E o paciente que fez ali uma angioplastia precisa usar a dupla antiagregação, AS clopidogrel. E aí, o que que eu devo fazer com esse paciente, tá? Então, o estudo que testou isso aí foi o WEST, que avaliou ali 573 pacientes, e ele avaliou ali a varfarina com clopidogrel versus a varfarina mais clopidogrel mais AS. Então, usou a terapia dupla versus a terapia tripla, tá? E aí mostrou nesse estudo que a terapia dupla diminuiu 64% do risco de sangramento, né? E não aumentou os eventos trombóticos, tá? Então, esse foi o primeiro estudo que saiu mostrando que a terapia dupla ali seria melhor. Então, talvez deveria usar ali a varfarina com clopidogrel, tá? E aí saíram outros estudos ali avaliando os outros anticoagulantes, da bigatrana, rivaroxabana, pixabana e a edoxabana, tá? Então, o estudo que avaliou a dabigatrana foi o REDO-PCI, tá? Que avaliou ali mais de 2.000 pacientes com FA e que tiveram que fazer uma angioplastia, tá? E aí avaliou a terapia tripla com varfarina versus a dupla, né? Que seria o clopidogrel mais a dabigatrana, tanto na dose de 110 ou de 150 miligramas, tá? E aí o endpoint primário seria sangramento maior ou não maior clinicamente relevante, tá? E aí mostrou que reduziu o sangramento com a dupla antiagregação e foi igual em relação aos eventos tromboembólicos, tá? O que avaliou a rivaroxabana em relação à varfarina foi o Pioneer, tá? Que avaliou a terapia tripla da varfarina versus a terapia tripla com rivaroxabana. Só que daí a rivaroxabana na dose de 2,5, tá? Por 6 e 12 meses. E com a dupla terapia, que seria com a rivaroxabana de 15 miligramas, mais o clopidogrel, tá? Por 12 meses, tá? E reduziu os sangramentos com rivaroxabana nessa dose de 2,5 miligramas, tá? Com a terapia tripla com uma dose de 2,5 miligramas, tá? Em relação à morte, infarto e AVC, foram iguais em todas as apresentações ali, tá? Da Pixabana, que avaliou ali em torno, foi o Augustus, que avaliou em torno de 4.000 pacientes, e comparou a Pixabana versus a varfarina e o AS versus o placebo, tá? E reduziu, a Pixabana ali reduziu o sangramento e hospitalizações com a Pixabana e sem o AS, tá? Então, a Pixabana foi superior a só o AS ou só a varfarina, tá? E o que avaliou a edoxabana, com mais de 1.500 pacientes, avaliou ali na dose de 60 mais o clopidogrel versus a varfarina com dupla, né? AS mais clopidogrel. Se o E aí a dose foi corrigida se o paciente tinha um clearance baixo de creatinina ali para 30 miligramas, tá? E a edoxabana foi não inferior. A edoxabana com a dupla antiagregação foi não inferior, tá?
com a varfarina, com a dupla antiagregação plaquetária, tá? Então, o que que a gente deve fazer, tá? Foi só mostrar uns estudos para a gente ver que não houve inferioridade, tá? Então, mas o que que a gente deve fazer na prática? Então, o paciente que tem necessidade de anticoagulação e ele precisou ser submetido a uma angioplastia, teve um infarto, foi lá fazer um cateterismo e teve que fazer angioplastia, então, primeira coisa que a gente precisa avaliar é o risco de sangramento dele, o risco hemorrágico, se é baixo ou alto risco hemorrágico, tá? Então, se o paciente tem um baixo risco hemorrágico, a gente usa a terapia tripla, tá? Então, AS mais clopidogrel mais um anticoagulante por um mês, né? Até uns 6 meses, se for preciso. E depois disso, a gente mantém com dupla terapia, clopidogrel mais um anticoagulante, ou o AS mais um anticoagulante, até 12 meses, até um ano. Depois de um ano, a gente mantém só com anticoagulação, tá? Se o paciente precisou ser submetido à angioplastia e ele tem um alto risco hemorrágico, mas ele tem um baixo risco isquêmico, né? Então, foi uma angioplastia de uma artéria tranquila ali, que tem um baixo risco de novos eventos isquêmicos, a gente pode já dar alta ali para o paciente com dupla terapia, tá? Clopidogrel mais o anticoagulante por um ano. Agora, se o paciente tem um alto risco hemorrágico e tem um alto risco isquêmico, então às vezes foi uma angioplastia de bifurcação, às vezes angioplastia com stent longo, foram vários stents, por exemplo, então o paciente que tem um risco isquêmico aumentado e também tem um risco hemorrágico aumentado, tá? Então a gente inicia com terapia dupla, com clopidogrel ou anticoagulante por 30 dias, mas também a gente pode iniciar com terapia tripla por 30 dias só, tá? AS, clopidogrel e anticoagulante. Depois a gente mantém por 12 meses com dupla terapia, e aí depois só com anticoagulante oral por 12 meses, tá? Então, essa é a recomendação da nossa diretriz de anticoagulação da Sociedade Brasileira, tá? De lá de 2019. Então, assim, é bem confuso, né, essa questão dos anticoagulantes, se a gente deve usar com dupla antiagregação, se deve usar com tripla antiagregação. Então, é bem confuso, então é bom a gente sempre ter uma tabelinha aí para a gente revisar na hora que precisar, tá? E aí o paciente tem FA e eu quero cardioverter esse paciente, tá? Então, quanto tempo que eu devo usar o anticoagulante para esse paciente, para depois fazer a reversão, né? A cardioversão elétrica, tá? Então, a cardioversão elétrica após 3 semanas, o paciente usando varfarina, ou um NOC, né, rivaroxabana, e mantido, depois da reversão, você tem que manter por mais 4 semanas o paciente usando as medicações ainda. Então, se eu vou cardioverter o paciente, com varfarina. Usa varfarina por 3 semanas, faça a cardioversão e depois mantém por mais 4 semanas. Os novos anticoagulantes, rivaroxabana, por exemplo, usa por 3 semanas, reverte e mantém por mais 4 semanas após a cardioversão, tá? A cardioversão após 3 semanas com NOC, né, a pixabana ou dabigatrana, e a gente mantém ele por 4 semanas, também pode ser usado esse esquema com a pixabana e a dabigatrana, tá? A classe de recomendação ali 2A. Nos pacientes que precisam ir para cirurgia e estão usando o anticoagulante, o que que eu devo fazer? Então, se for uma cirurgia menor, tá? Então, uma endoscopia com biópsia, por exemplo, tá? O paciente vai fazer uma biópsia de próstata ou bexiga. Se é um estudo eletrofisiológico ali, ou ablação por catéter de alguma taquicardia simples, tá? A gente vai ver que na cirurgia maior entra uma ablação também, mas é do lado esquerdo, tá? Então, se o paciente vai para um estudo eletrofisiológico, só para um estudo de angiografia, ou vai para um implante de marca-passo ou CDI, tá? O que que eu devo fazer? Então, ó, cirurgia menor, se o paciente está usando dabigatrana, ele tem a função renal ali do clearance acima de 50, eu paro 2 dias antes da cirurgia, né? Então, pulo 2 doses e o paciente vai para a cirurgia e reinicia 24 horas após, tá? Se ele tem um clearance mais baixo um pouco, daí eu preciso parar 3 dias pelo menos antes da cirurgia, né? Então pula 4 doses e aí retorna logo após a cirurgia, tá? Se o paciente usa rivaroxabana, tem um clearance normal acima de 30, tem que parar 2 dias antes da cirurgia, né? E reinicia um dia após. Se ele usa pixabana, tem um clearance acima de 30, para 2 dias antes da cirurgia também, caso sejam cirurgias menores, como essas que eu mostrei, tá? Caso o paciente vá para uma cirurgia maior, então se é uma ablação, por exemplo, mais complexa do lado esquerdo, né? O isolamento das veias pulmonares, ou uma ablação de uma taquicardia ventricular, se o paciente vai receber anestesia epidural ou espinal, se vai fazer uma punção lombar diagnóstica, se é alguma cirurgia torácica ou abdominal, cirurgia ortopédica também, biópsia hepática ou renal,
ou ressecção transuretral de próstata, então cirurgias maiores, as recomendações são um pouco diferentes. Então, ó, se o paciente usa dabigatrana e o clearance é acima de 50, eu paro 3 dias antes da cirurgia. Então, em cirurgia menor eram 2 dias, né? O clearance é entre 30 e 50. Então, vou parar entre 4 e 5 dias antes da cirurgia e reiniciar 2 dias depois, tá? Todos esses pacientes de cirurgia maior eu reinicio 2 dias depois. Se usa rivaroxabana, o clearance é acima de 30, eu paro 3 dias antes da cirurgia, tá? E reinicio 48 horas após. E se usa pixabana e o clearance é acima de 30, eu paro 3 dias antes da cirurgia e reinicio 48 horas após, tá? Então, essas são as recomendações das nossas diretrizes, tá? E o que a gente vê bastante, que é bem comum, é o paciente que vai para o dentista, vai fazer algum procedimento no dentista, e aí vem a cartinha do dentista pedindo o que deve ser feito, né? Então, se o paciente usa um anticoagulante e ele vai fazer algum procedimento dentário, tem que tomar a última dose 24 horas antes do procedimento, tá? Então, vamos dizer, se ele tomou a dose 8 horas da manhã hoje e vai fazer o procedimento no dentista amanhã cedo, às 8 horas da manhã ou 9 horas da manhã, ele vai, tomou a dose hoje normal, a de amanhã ele não toma, que seria às 8 horas da manhã, faz o procedimento e logo depois do procedimento já toma, tá? Então tem que ter pelo menos esse gap aí de 24 horas sem o novo anticoagulante antes do procedimento dentário, tá? Se eu quero trocar, né? Se o paciente usa varfarina, eu quero trocar para um NOAC, como que eu devo fazer, tá? Então, a mudança da varfarina para um novo anticoagulante, então, eu tenho que mudar quando o INR do paciente estiver abaixo de 2. Então, o paciente está usando varfarina, tirou a varfarina, o INR abaixou ali, foi para baixo de 2, aí eu inicio o novo anticoagulante, tá? Se usa heparina, se está usando heparina, o paciente está internado, por exemplo, está usando heparina, eu quero mudar para o novo anticoagulante. Então, depois de 2 horas da heparina ali, se for endovenosa, depois de 2 horas da suspensão da heparina, dá para a gente já iniciar o novo anticoagulante. Se for enoxaparina, baixo peso molecular, tá? Você vai dar o novo anticoagulante na próxima dose prevista da heparina. Então, se está tomando de 12 em 12 horas, 8 e às 20, por exemplo, então tomou às 8, às 20 horas já não dou a enoxaparina mais, já dou o novo anticoagulante. Então, seria já na próxima dose, tá? E se eu quiser trocar para outro anticoagulante, né, do NOAC para varfarina, por exemplo, então, ó, se o paciente está usando o novo anticoagulante, eu quero trocar para varfarina, vai começar o tratamento conjunto, então ele vai começar a usar a varfarina junto com o novo anticoagulante, e a gente vai dosar o INR. Quando o INR atingir o alvo ali em torno de 2 ou 3, aí eu retiro o novo anticoagulante, tá? Se vai trocar o novo anticoagulante para algum anticoagulante parenteral, heparina, de baixo peso ou não fracionada, então a gente troca quando tiver a próxima dose prevista. Então, quando for para tomar a próxima dose do novo anticoagulante, a gente já usa a heparina no lugar, tá? E se for de um NOAC para outro, de um novo anticoagulante para outro, quando for a próxima dose, já pode dar o outro anticoagulante que você está pensando, tá? Caso haja algum sangramento menor, né? O paciente talvez não precise de reversão, né? Porque às vezes o sangramento você vai controlar ali com medidas locais, gelo, compressão e etc, tá? Então a gente não deve expor um paciente com risco menor, que não tem risco de vida por conta daquele sangramento ali, fazendo medicações que revertam aí o efeito desses medicamentos e aí aumentar o risco de trombose do paciente, tá? Nos sangramentos maiores, a gente deve suspender o anticoagulante, tá? Então, a gente determina ali se ainda existe o efeito do novo anticoagulante. Então, a dabigatrana dura ali em torno de 2 dias e meio a 3 dias e meio. A rivaroxabana em torno de 1 a 2 dias. A pixabana em torno de 1,5 a 3 dias, tá? Então, depois desse tempo já não tem mais o efeito do anticoagulante, tá? E lembrar que os testes de coagulação não refletem de forma fidedigna ali o status da coagulação do paciente. Então, esses novos anticoagulantes, não adianta a gente dosar ali os testes de coagulação, que a gente não vai saber se o paciente está com um sangramento, um risco de sangramento maior ou não, tá? Então, a gente vai avaliar se o paciente tiver um sangramento maior, se ele tem necessidade de a gente fazer alguma transfusão. Então, se tiver anemia severa, disfunção plaquetária, né, se estiver usando outros agentes, se tiver com uma trombocitopenia severa e alguma coagulopatia, né? Aí a gente pode pensar em usar o plasma fresco congelado, transfusão de plaquetas, hemácias, tá? E alguns lugares aí que tem complexo protrombínico, dá para ser usado também,
tá? Se for por conta do uso da dabigatrana, então a gente pode usar o carvão ativado, se a última dose tivesse sido feita há poucas horas, tá? Os agentes antifibrinolíticos, né, como o ácido tranexâmico, o ácido epsilon-aminocapróico, pode ser usado, complexos protrombínicos e a hemodiálise. Lembra que a dabigatrana tem a maior excreção renal, tá? Então, você pode fazer hemodiálise para tentar reverter o efeito da dabigatrana, tá? E a dabigatrana, ela existe, o reversor, que é com esse nome complicado, idarucizumab, tá? Que é o Praxbind, tá? Então, assim, é uma medicação de muito alto custo. Eu mesmo nunca tive a oportunidade de usar, nunca vi usando também, tá? Então, em grandes hospitais aí, acabam tendo o Praxbind, tá? Que é um reversor. Você tem que usar ali as duas ampolas ali, que tem uma reversão bem efetiva, tá? Mas é um alto custo, mais de R$ 20.000 uma ampola, tá? Então, acaba tendo só nos grandes hospitais aí, tá? Se o paciente está usando algum anti-10A, né? Rivaroxabana, Pixabana, Edoxabana, e tiver algum sangramento maior, eu uso o carvão ativado, né? Se a dose tiver sido feita há poucas horas. Pode usar também ali os agentes antifibrinolíticos, complexo protrombínico. Ele existe já um reversor, tá? Mas também que é pouco disponível. E a hemodiálise é ineficaz, tá? Então não adianta hemodiálise aí nos pacientes que estão usando o anti-10A e tiveram algum sangramento, tá? Então, hemodiálise só para dabigatrana, tá bom? Então, esse é o reversor, que é o Praxbind, tá? Ele é um fragmento de anticorpo monoclonal, né? Bem altamente específico à dabigatrana. Então, a dose dele é 2,5 miligramas em 50 ml e são dois frascos ali. Então, você tem que usar esses dois frascos ali em 10 a 20 minutos, né? E tem ação imediata e a manutenção do efeito ali em 12 horas, né? Então, é uma medicação de altíssimo custo, mas muito eficaz para essas medicações, tá? E as indicações dos novos anticoagulantes, além da fibrilação atrial, é a prevenção do AVC isquêmico em FA não valvar, mas também profilaxia para TEV, né, ou TEP, tratamento de TEV ou TEP, tá bom? Para a gente fazer a profilaxia do tromboembolismo venoso em pacientes cirúrgicos, com dabigatrana, pode usar de 110 a 220 miligramas por 14 a 30 dias para fazer profilaxia desses pacientes. Rivaroxabana, a dose profilática da rivaroxabana é de 10 miligramas uma vez por dia, diferente da dose terapêutica do paciente com FA para você fazer anticoagulação, que seria de 15 a 20 miligramas, né, dependendo da função renal do paciente. A dose profilática para tromboembolismo venoso é 10 miligramas uma vez por dia, tá? Se eu preciso fazer profilaxia e usando a apixabana, eu vou usar 2,5 miligramas duas vezes por dia de 14 a 30 dias, tá? E o tratamento do TEP ou da TVP, então, da bigatrana, 150 miligramas duas vezes por dia. Então, aqui uma particularidade, ó, da bigatrana, não, quando a gente vai fazer o tratamento do TEP ou da TVP, a gente não deve iniciar diretamente com a da bigatrana. Tem que fazer pelo menos 5 dias de heparina de baixo peso molecular ali inicial, aí depois do quinto dia a gente inicia a da bigatrana, tá? Que é assim que foi feito o estudo, assim que foi testado, né? A rivaroxabana, para tratamento aí do TEP, então a gente usa a dose de 15 miligramas duas vezes por dia, por 21 dias, e aí depois do 21º dia a gente vai usar 20 miligramas uma vez por dia. Então a gente começa com uma dose maior, 15 miligramas duas vezes, por 21 dias, e aí depois 20 miligramas uma vez por dia. A pixabana, então, começa também ali numa dose de 10 miligramas duas vezes por dia por 7 dias, e aí depois a gente reduz para 5 miligramas duas vezes por dia, né? E a edoxabana, se a gente usar ali a dose ó, de 60 miligramas uma vez por dia, e 30 miligramas se o paciente tiver um clearance baixo, né? Ou for baixo peso, tá? Mas mesma coisa da dabigatrana, a gente precisa iniciar com heparina de baixo peso molecular primeiro, 5 dias antes, e aí depois iniciar com a edoxabana, tá bom? Pessoal, é muito detalhe, muita coisinha para decorar, né? Muita informação, mas se a gente tiver ali uma base, a gente vai saber onde procurar, né, nas diretrizes aí para a gente poder conseguir tratar melhor o nosso paciente, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, aí eu estou à disposição agora.
Bem, pessoal? Hum. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir no chat aqui ou abrir o áudio também. Se não, Flávio, muito obrigada mais uma vez, Eu que como agradeço. sempre. Uma aula bem Doutor, chata, mas deu para. Oi, pode falar. eu queria que o senhor só repetisse um pouquinho em relação, por exemplo, a iniciar o NOAC no paciente com chá de Schwartzky de 3, por exemplo, e que já faz um uso irregular, por exemplo, de AS. Por exemplo, ali no posto de saúde, o paciente, ele às vezes não quer usar nem o AS porque, né, refere aquelas pequenos hematomas e etc. O senhor poderia só repetir essa parte rapidamente? Tá. É porque, assim, o AS ele estaria usando por que motivo? Seria por uma prevenção secundária? Teve infarto, alguma coisa assim, ou não? Na verdade, então, era um paciente com 75 já e foi passado como prevenção primária há muitos anos atrás. E com FA já o paciente. Uhum. Ah, então, o AS estava sendo usado para prevenção de AVC para um paciente com FA, né? Exatamente, daí chegou dessa forma. Tá. Não, então, a indicação é que você use um novo anticoagulante para ele ou a varfarina, né? Então, a varfarina existe esse problema, paciente que já não gosta de tomar a medicação, né? Ainda tem que ficar colhendo exames, né? Então, seria o uso dos novos anticoagulantes aí seria o ideal para esse paciente. Você vai ter E, que ajustar de acordo com a idade ali dele, ver o clearance de creatinina para ajustar a dose para ele, tá? e nesse caso, fazer a suspensão do AS, no caso, né? Aí suspendeu o AS, com certeza, tá? O AS a gente usa ali na prevenção secundária, tá? Não é mais usado para prevenção primária nem Pois é. para infarto mais, tá? É daqueles pacientes que já não consultavam assim muito tempo. Mas tá Sim, bem, é doutor. bem comum Obrigado. isso aí. Eu pego bastante casos desse aí também. Então a gente suspende o AS e inicia um novo anticoagulante se ele tiver condição de comprar, né? Então a gente tem a rivaroxabana hoje, que já tem os genéricos aí, diminuiu bastante o custo. Então, às vezes, o paciente acaba conseguindo comprar, tá? Mas, caso não tenha condição, daí usar a varfarina, mas daí tem aquelas particularidades ali, né? Tem que ficar usando INR, tem que tomar cuidado com outras medicações, etc, né? Tá bom? Bom, pessoal, queria agradecer aí a presença de todo mundo, então, e estou à disposição se alguém quiser me perguntar alguma coisa aí no privado, estou à disposição, tá bom? Vou encerrar a aula aqui. Muito obrigado. Obrigada, Flávio. Boa noite, pessoal. Boa noite.